Nós estamos diante desse desafio que é de cuidarmos da nossa vida espiritual. É claro que nós cuidamos todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano, mas este ano denominamos o ano do cuidado e neste mês de janeiro o cuidado em relação à nossa vida espiritual. E eu pensando sobre essa questão, ou sobre essa frase, o cuidado em relação à nossa vida espiritual. É claro que precisamos cuidar, como nós ouvimos pela manhã em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós somos corpo, alma e espírito. Temos que cuidar sim do nosso corpo, lógico, claro, né? Temos que cuidar sim da nossa alma, das nossas emoções, mas nós não podemos abrir mão jamais de cuidarmos da nossa vida espiritual, do nosso eu espiritual, porque é aí justamente que mora o perigo das nossas vidas, ou o maior perigo da nossa vida. O maior perigo da nossa vida não é perdermos a vida física. O maior perigo da nossa vida não é a morte física. O maior perigo da nossa vida é a morte espiritual, irmãos. Existe a morte física, mas existe também a morte espiritual. E nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa atenção, nós precisamos ter esta observação no nosso dia a dia, de como está a nossa vida espiritual, do que nós estamos fazendo, porque toda a nossa vida espiritual, como toda a nossa vida, de forma geral, ela é determinada pelas nossas decisões, por atitudes que nós tomamos. Pode observar que se você tomar uma atitude errada, o percurso que você vai transcorrer será um percurso errado, e o resultado que você vai encontrar, ou que vai te encontrar, será um resultado não agradável a você ou a mim. Então nós precisamos entender que quando falamos do cuidado espiritual, nós não estamos falando que corresponde apenas aos 60, aos 70, aos 80, ou quem sabe aos 90, ou aos 100 anos que vivermos aqui nesta terra, mas diz respeito à nossa eternidade com o Senhor. Diz respeito com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Diz respeito com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para o nosso ser, para a nossa casa, porque quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, automaticamente nós estamos cuidando da nossa família, nós estamos cuidando daqueles que estão ao nosso redor, nós estamos cuidando das pessoas que próximas estão de nós. E quando nós observamos esse texto ao qual nós lemos, nós percebemos que o cuidado ou o guardar, porque o guardar e o cuidado nesse sentido, guardar e cuidar tem sentidos, são sinônimos no que tange a você proteger, a você guardar, a você cuidar. Alguém pode te dar um aparelho e falar assim: cuide para mim. O que você vai fazer? Você vai guardar. Alguém pode te dar o mesmo aparelho e falar assim: guarde para mim. O que você vai fazer? Você vai cuidar. Então são sinônimos nesse sentido. Então quando nós observamos, eis que venho sem demora. Amados e queridas do Senhor, é urgente nós falarmos a cada dia da volta de Jesus. Querendo ou não, as pessoas acreditando ou não, nós precisamos compreender que Ele voltará para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Que Ele voltará para buscar o seu povo. E quando nós observamos esse texto e fazendo comparações com os outros textos, nós entendemos que não é questão, amado e querida do Senhor, das nossas vestes somente. As nossas vestes são importantes, nós não temos dúvida disso. Não é somente do nosso vernáculo, da maneira que nos comportamos, da maneira que falamos, da maneira que agimos. Não diz respeito somente disso.
não é sobre o que está escrito na nossa carteirinha de membros, se é diácono, diaconisa, pastor, pastora, evangelista, ou que seja mais o que inventam por aí afora. Não, diz respeito à nossa intimidade com o Senhor, diz respeito à nossa comunhão com Deus. E intimidade com o Senhor e comunhão com Deus não é medida somente no nosso dia a dia, pelo estereótipo. A pessoa pode me ver, a pessoa pode te ver, a pessoa pode olhar para cada um de nós e falar assim: olha, aquele irmão ali, aquela irmã ali, ele é uma bênção. Mas quem diz que eu sou uma bênção, como o nosso irmão evangelista Ronaldo aqui mencionou, é Deus lá no céu. Quando Deus está olhando para mim, quando Deus está olhando para você, quando Deus está olhando para cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, aí Deus olha para mim e para você, e nós ali somos aprovados pelo Senhor, irmãos. E esse deve ser o nosso maior objetivo no ano de 2025, sermos aprovados pelo Senhor, sermos aprovados pelo Eterno, estarmos em comunhão com Ele, porque diz a Bíblia que Ele virá num piscar de olhos, num abrir e piscar de olhos, assim como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim como nós piscamos. Observe que a piscada de olhos, eu não posso te falar que é milésimo de segundo ou centésimo de segundo, mas é algo muito rápido. Assim será a volta de Jesus. Nós podemos estar aqui em um culto, nós podemos estar no trabalho, nós podemos estar saindo aqui da igreja e Jesus voltar para buscar o seu povo. Amado e querido de Deus, cuide da sua vida espiritual, cuidemos da nossa vida espiritual, porque Ele não vai avisar antes quando Ele vai voltar. Será como um ladrão na noite, e o ladrão não fala: vou te assaltar. E o ladrão não fala: prepare-se. E o ladrão não fala: olha, entre naquele ônibus ali, porque quando chegar ali, depois do pedágio da linha amarela, eu vou te assaltar. Não, o ladrão não vai falar isso. Vai ser, de repente. E observem, amado e querida do Senhor, que por mais que as pessoas, às vezes, observem estereótipo, de repente, vai entrar alguém e vai roubar quem... A gente olhando aos nossos olhos naturais, a gente não daria conta que essa pessoa faria isso. Então, o nosso cuidado tem que ser no nosso dia a dia. Nós precisamos guardar o que nós temos. E quando nós falamos em guardar o que nós temos, meu irmão e minha querida, alguém pode levar o nosso relógio, alguém pode levar o nosso aparelho celular, tudo isso a gente consegue comprar novamente. Parcela em 24 vezes. No outro dia, na outra semana, né? Dá um jeito. Alguém pode levar o veículo. Se tiver no seguro, glória a Deus por isso. Se não tiver, daqui a 2, 3 anos, dá entrada em outro e vai seguindo a vida. Mas o que a gente não pode perder é a nossa salvação. O que a gente não pode perder é a nossa comunhão com Deus. O que a gente não pode perder é o contato com o Senhor dia após dia. E observe que ninguém se afasta da presença do Senhor da noite para o dia. É um processo. O esfriamento é um processo. É como, já dei esse exemplo aqui, é como se você pega uma panela de pressão que acabou de ferver lá, né, de cozinhar o feijão, e você pega essa panela e você põe a mesma em cima de uma mesa. E alguns minutos vão se passando, e de repente passando-se algumas horas, essa panela já não tem mais o mesmo fervor que tinha quando estava no fogo. Essa panela não tem mais a mesma temperatura, que tinha quando ela estava ali no fogo, quando ela estava ali com o feijão fervendo. Por quê? Porque ela saiu do fogo e ela foi se esfriando, e a panela não dá conta de que ela vai se esfriando. Quem dá conta é quem está perto, irmãos.
às vezes o esfriamento vai acontecendo e a gente não vai dando conta, e a gente não vai dando conta, e a gente não vai observando, e aí aquele fervor espiritual que nós tínhamos no início da nossa caminhada, no início da nossa trajetória, vai ficando pelo caminho, vai ficando no esquecimento, vai ficando nos meses e nos anos da vida, e quando a gente percebe, a gente já não tem mais o mesmo amor pela leitura da palavra, a gente não tem mais a mesma vontade de orar, a gente não tem mais a mesma vontade de estar em comunhão com a igreja, a gente não tem mais a mesma vontade em participar de reuniões como esta, a gente não tem mais a mesma vontade de realizar a obra do Senhor, e a gente não vai dando conta do processo que estamos passando, mas esse processo, Deus nesta noite nos dá um sinal de alerta: cuide da tua vida espiritual, porque em breve Ele volta para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E eu não vou poder falar para o Senhor: Senhor, o Senhor lembra? O Senhor lembra quando eu comecei, Senhor? O Senhor lembra como eu era no início da minha trajetória, Senhor? O Senhor lembra como eu gostava de fazer e como eu fazia no início? Só que, meu irmão e minha querida, quem gosta de história é professor, quem gosta de história é historiador. Deus, Ele não está preocupado com o meu passado já foi, o meu passado Ele até conhece, mas Ele não vai trazer na memória nesse sentido o meu passado. Deus está preocupado é com o meu presente. Não adianta eu falar que eu fiz um dia e deixei de fazer, não adianta eu falar que eu agia em um dia e deixei de agir, não adianta eu querer mostrar para o Senhor o meu histórico. Deus não está preocupado com o meu e com o seu currículo, Deus está preocupado com o nosso presente. Porque já fiz isso, porque já fiz aquilo, porque já estou mestre naquilo ali, já sou doutor naquilo ali. Tá, Manuel, mas e hoje? E hoje? E agora? O que você está fazendo? E o presente, janeiro de 2025? Ah, Senhor, mas mais de 20 anos se passaram, e aí a gente se cansa, e aí algumas coisas vão acontecendo, e aí a correria da vida, o Senhor sabe, né, Senhor? Irmãos, não tem desculpa que eu dê para o Senhor, que nós venhamos a dar para o Senhor, que justificará qualquer coisa para o Senhor, porque tudo aquilo que falarmos para Ele, Ele já sabe. E Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar, que a gente não consiga levar, que a gente não consiga conduzir. Então tudo aquilo que Deus nos dá para fazer, amado e querida do Senhor, faça conforme as suas forças. Observe, meu amigo e minha irmã, que quando nós começamos às vezes a realizar a obra do Senhor, nós fazemos com mais amor, nós fazemos com mais ênfase, nós fazemos com mais vontade, mas nós não podemos e não devemos deixar o primeiro amor por nada nessa vida, ainda que de repente isto aconteceu. Lembremos nós de onde nós caímos e levantemo-nos nós para realizarmos a vontade do Senhor. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Se alguém falar assim, e olha, fulano entrou no ônibus ali, vai assaltar no ônibus, fala a verdade, o que a gente faz com o telefone? Na hora, esconde. Antigamente, hoje, o Pix e tal, mas se você saísse de algum lugar, com espécie, um valor significativo, o que você faria com isso? Meia. E ainda dividia, um pouquinho numa meia, um pouquinho na outra meia, um pouquinho num bolso, um pouquinho no outro bolso, um pouquinho na bolsa, um pouquinho na carteira, passava no sacolão, comprava umas frutas, um pouquinho ali, naquele espaço ali. Por quê? Porque a gente tem medo de perder algumas coisas no âmbito natural, no âmbito terreno. Mas eu trabalhei tanto para ter aquilo ali,
mas eu trabalhei tanto para obter aquele objeto, para receber aquele salário, aquele pagamento. Mas, amado e querida do Senhor, nada se compara à nossa salvação, aquilo que Deus tem para nós. Então guardemos o que nós temos. Deus nos presenteou com a nossa salvação. Não tem como o homem pagar, não tem como a mulher pagar, não tem como trocar com nenhum presente neste mundo. A Bíblia nos ensina que isso foi por graça, e graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu essa salvação para mim e para você. Então não perca por nada, lute, vai em busca da sua salvação, persevera na sua salvação, porque, repito, não é porque temos uma carteirinha, não é porque tomamos Santa Ceia hoje pela manhã que podemos garantir a nossa salvação, não. Nós entendemos que a nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. É como se nós tivéssemos uma grande caminhada por fazer. Se eu parar no caminho, a minha salvação fica para trás, a minha salvação fica de lado. Se eu continuar, eu vou alcançar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então eu e você não podemos jamais olhar para trás. Como eu falo, se for para olhar para trás, que seja somente para observar o quanto nós já percorremos. Se for para olhar para trás, seja apenas para observarmos até o caminho que nós tivemos para chegarmos até aqui. Porque às vezes isso é importante, porque as coisas, quando elas vêm fácil demais, a tendência é que as pessoas não deem o devido valor, porque veio fácil demais. Mas quando nós olhamos para a nossa trajetória, quando nós olhamos para a nossa caminhada, quando nós olhamos o que nós, irmãos, quantas noites nós estamos nos reunindo domingo após domingo. Nós poderemos estar domingo após domingo em outros lugares. Quantos cultos nós estamos na casa do Senhor? Para pensar aí. Quantos domingos pela manhã nós chegamos à casa de Deus, verãozão terrível, domingo, Rio de Janeiro, 40 graus, e a gente vindo para a escola bíblica dominical. Quantos domingos, irmãos? Quantos domingos, ano após ano, isso acontecendo. Aí vai chegar na metade para o final da nossa caminhada, a gente começa a esmorecer, a gente começa a olhar para trás, a gente começa a não perseverar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E deixa eu abrir um parênteses aqui: o chamado que Deus tem na sua vida é para você realizar, não é para eu realizar. O chamado que Deus tem na sua vida é para você realizar, não é para o irmão ao lado realizar. E o chamado que Deus tem em nossa vida não diz respeito sobre nós, mas diz respeito sobre as pessoas que nós alcançamos. Não é sobre nós, irmãos. Se for sobre nós somos egoístas. Se for sobre nós não estaremos olhando no contexto. Quantas vezes você e eu, você vai chorar, você vai sofrer. Nós, vamos chorar, vamos sofrer. Nós vamos ficar tristes por determinadas situações ou algumas situações, mas não diz respeito a nós. É como nós às vezes falamos, Eu já estou passando dessa idade, porque meus filhos já estão crescidos. Engole o choro, mas não pare. Engole o choro, mas prossiga. Não adianta chorar, não adianta parar, não adianta se lamentar, não adianta olhar para trás, não adianta questionar. Engole o choro e segue. Sabe por quê? Porque o nosso Pai tem propósitos grandes e firmes em nossas vidas. Então siga na direção daquilo que Deus separou, destinou para você e para mim. Por quê? Porque existe alguém tentando roubar a nossa coroa. Eu acredito, pastor Natanael, pastor Robson, pastor Zé Carlos,
que uma das coisas mais difíceis para nós, pastor Leandro, é realizarmos uma cerimônia fúnebre. Porque ali, por mais que a gente conheça a pessoa ou não, né, porque às vezes a gente é chamado para dar uma palavra até para a pessoa que a gente não conhece, a gente não tem condições de falar, de assegurar que essa pessoa foi para o céu ou não. Ah, pastor, mas era da igreja. Ah, pastor, mas não era da igreja. O ladrão na cruz, ele, entre aspas, não era da igreja. Ele não seguia Jesus. Ele estava todo errado. Mas ele, no último minuto ou nos últimos momentos da sua vida, ele reconheceu a Jesus como o único e o suficiente Salvador da sua vida. Ninguém daria nada por isso. Talvez nós fazendo um cerimonial fúnebre daquele ladrão na cruz ali, de repente nós faremos um pré-julgamento. De repente nós, na nossa autoanálise, nós observaríamos que, bom, está errado, né? Fazer o quê? A gente daria uma palavra de conforto e tal para a família e acabou. Porém, a Bíblia nos ensina, a pastor Nathanael mencionou hoje aqui pela manhã, que quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, diz o texto bíblico, que ele vai separar os bodes das ovelhas. E o interessante nesse texto é que tanto bodes quanto ovelhas chamam Jesus de Senhor. Não há distinção ali no tratamento dos bodes para com as ovelhas em relação ao Senhor. O Senhor vai falar para os bodes à sua esquerda, que teve fome e não deram de comer, que teve sede e não deram de beber, que estava nu e não vestiram, que era forasteiro e não abrigaram, que estava preso e não foram ver. Aí os bodes falam, mas Senhor, quando? Aí o Senhor fala, quando não fizeste a um dos meus pequeninos, não o fizestes a mim. Quem é que chama o Senhor de Senhor? É quem o conhece, ou quem pelo menos entende que o conhece. Mas para as ovelhas, o Senhor, quando fala, vinde benditas do meu Pai, possuí por herança aquilo que já está separado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me abrigaste, estava nu e me vestistes, estava preso e foste me ver. Aí as ovelhas perguntam também a mesma pergunta, mas Senhor, quando? E aí o Senhor fala, quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Então a questão do cuidado não é chamar o Senhor de Senhor. Não é observarmos o que está escrito na carteirinha, qual é a minha função eclesiástica. Não, Senhor, porque eu dou aula nos seminários há muitos anos, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe da minha dedicação, o Senhor sabe, não. Não adianta eu contar a minha história para o Senhor quer saber do meu presente, o Senhor quer saber do meu hoje, o Senhor quer saber do meu agora, o Senhor quer saber se no dia de hoje eu continuo reconhecendo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então tem cuidado de ti mesmo, cuide da tua vida espiritual, porque, meu amado e minha querida, há alguém que quer roubar a sua coroa, irmãos. A nossa vida espiritual não é um passeio nas dunas do Nordeste. A nossa vida espiritual não é um passeio, né, em Cancún. A nossa vida espiritual não é uma viagem de férias, não, em algum outro lugar. A nossa vida espiritual, irmãos, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Quando é falado de anjos, né, de demônios, de batalhas espirituais que existem, isso é tão real quanto ou como nós vemos aí pessoas brigando em determinados lugares na vida. É uma batalha ali física. E no âmbito espiritual há também uma batalha espiritual. Por isso que às vezes a gente não consegue, né, exercer na plenitude aquilo que Deus quer para nós. Por quê? Porque é uma batalha. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, 8, agora a memória me falhou, né?
que ele vai observar que há uma luta dentro dele, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não consegue fazer, está sempre diante dos seus olhos, para eu entender, para eu cuidar da minha vida espiritual. Eu, em primeiro lugar, preciso compreender que existe uma batalha, que existe um cabo de guerra, não de Deus contra o inimigo, não, isso não existe, mas existe um cabo de guerra dentro de mim, a minha carne lutando contra o meu espírito, e o meu espírito lutando contra a minha carne, porque nós aprendemos, amado e queridas do Senhor, que carne não se converte, não tem jeito. Você e eu, de repente, queríamos estar em outros lugares. Imagine você, amanhã, eu, nos nossos respectivos trabalhos. Manuel, como é que foi o seu domingo? Domingo eu fui para a Santa Ceia do Senhor, fui para a escola dominical, participei da Santa Ceia do Senhor, participei de uma reunião depois do almoço, almocei na igreja, e à noite estava no culto. Mas Manuel, só isso? Mas que domingo é esse? Mas que dia foi esse? Você não fez nada de bom para eles, né? Para algumas pessoas aí fora. Você não fez nada de bom com a sua família, que é coisa melhor do que essa. Você não fez nada de bom, né? Para os seus. Então há uma batalha, irmãos, e essa batalha, ela vai continuar existindo enquanto tivermos nesta vida. Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito com a tua casa, Deus tem um propósito com a sua família, Deus tem um propósito, Ele não desistiu de você, e eu e você precisamos compreender que alguém quer minar essa nossa vitória, alguém quer minar essa nossa conquista, alguém quer minar que nós cheguemos até o final da caminhada, mas derrotado ele já é pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Não há como ele vencer aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que verdadeiramente tiveram encontro com o Senhor, que verdadeiramente estão vivendo a vontade de Deus, que verdadeiramente estão cumprindo o querer de Deus. Eu falo isso sempre, abrindo esse parênteses, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, eu não estou dizendo que nós não erramos, o que nós vivemos dia após dia, como o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É prosseguir diante dos desafios, diante das adversidades, diante dos problemas que nós enfrentamos. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Imagina, não, alguém que viveu a vida no Evangelho. E essa pessoa que viveu a vida no Evangelho, Jesus volta. E essa pessoa fica. Só imagina, porque não vai acontecer contigo não, em nome de Jesus, nem comigo. Mas só imagina. Quando a Bíblia fala, né, que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, está falando para nós. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, não é só para o ímpio, é para nós também. Nós precisamos estar atentos a toda a sinalização que o Senhor tem nos dado. Porque, repito, a pessoa que se afasta, ela se afasta gradativamente. Ela não se afasta de um dia para o outro. Ela é como o motor de arranque do veículo. Tem mecânico aqui? Conhece mais de carro do que eu? O motor de arranque. Tem hora que quando você começa a virar a chave, ele começa... Vai continuando assim. Não troca não. Vai ter uma hora que ele vai... Parar. Aprendi com meu irmão. Aí não tem jeito. Aí você tem que logo trocar. E se ele parar, você estiver numa estrada, onde o telefone de repente não pega, ou a bateria descarregou, e você não tem condições de falar com ninguém, e vai demorar o reboque chegar, e você às vezes está muito longe de casa. Então, quando o motor de arranque, irmãos, começar a dar uma travada, troca logo. Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual,
E aí, Diácono Raposo, eu estou errado? Se estiver errado, depois você me corrige. Né? Se a nossa vida espiritual começar a dar uma travada, irmãos, para, recomeça, refaz, tenta escrever de novo. Enquanto nós estivermos aqui com vida, nós temos um advogado, ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar, ele não faz juízo de valor de ninguém aqui nesta vida. Enquanto nós estivermos aqui, eu comparo muito com o relacionamento entre pais e filhos, ou entre mãe e filhos. Imagine nós, eu como filho, quantas vezes errei com a minha mãe, os meus filhos, quantas vezes, né, erraram comigo e tal, né? Se bem que eles erraram bem menos do que eu, enfim, mas independente dos erros, irmãos, um pai verdadeiro, de verdade, de fato, uma mãe verdadeira, de verdade, de fato, vai acolher, vai abraçar, vai amar, vai chamar para perto, vai perdoar, e amanhã de repente vai acontecer algo parecido, mas o papai vai estar lá, mas a mamãe vai estar lá. Aí Jesus, ele me ensina, qual de vocês que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente, e o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Deus sustentou o povo de Israel no deserto durante aproximadamente 40 anos, e o maná caía todo dia, e o maná caía todo dia, e o maná caía todo dia, e olha que era um povo rebelde, e o maná caía todo dia, e olha que era um povo que reclamava, e o maná caía todo dia, e olha que era um povo que murmurava, e estava o maná caindo. Aí o povo perde carne, e Deus fala: tá bom, meus filhos amados, agora eu vou mandar umas cordonizes aí para vocês. Aí caíam cordonizes ali para o povo comer carne. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, não tenha dúvidas do amor de Deus para contigo. Ele continua a te amar, a cuidar de você, a zelar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Então continue guardando aquilo que Ele determinou e colocou em seu coração, meu amado. Porque alguém quer roubar, e geralmente só se roubam coisas de valor. Só aquele tipo de pessoa, qual é o nome que se dá? Que rouba qualquer coisa? Esqueci o nome. Cleptomaníaco, obrigado, né? Pessoa que não pode ver nada, que deixar uma caneta ali, ela vai só pelo prazer de fazê-lo. Mas geralmente roubam-se coisas com valor, né? Coisas que têm valor aos olhos humanos. Então, o inimigo, ele quer nos roubar, repito, não é tirar a nossa vida, irmãos. Não é tirar o nosso fôlego de vida, ele nem tem poder para isso, entenda. Ele não tem poder para isso. Tudo que acontece no âmbito físico, no mínimo, é vontade permissiva de Deus. Deus não está em batalha com o inimigo. Deus não está em cabo de guerra com o inimigo. Vem para cá. Não existe isso. Então, o que acontece, no mínimo, é uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Então, diante disso, o que eu e você, nós precisamos fazer? Lembra da peregrinação? A nuvem seguia, o povo seguia. A nuvem parava, o povo parava. A Bíblia não menciona quantas vezes a nuvem parou. A Bíblia não menciona quantas vezes o povo montou e desmontou o tabernáculo. Mas imaginemos nós, a nuvem seguiu hoje. Amanhã, hoje à noite, a coluna de fogo, ok? De manhã, o povo ia seguindo, coluna de nuvem, conduzindo o povo. 9 horas da manhã, desmontamos o tabernáculo, vamos seguir? Vamos. Coluna de nuvem foi, estamos seguindo o tabernáculo. 15 horas, a nuvem para, monta o tabernáculo. 2 dias depois, a nuvem segue, desmonta o tabernáculo. 4 dias depois, a nuvem para. E assim vai. Só que a questão não é montar e desmontar tabernáculo. Montar e desmontar tabernáculo dá até trabalho. A questão é, eu vou seguir a nuvem, porque a nuvem vai me levar a Canaã. Independente do trabalho que eu tenha de montar e desmontar tabernáculo, eu preciso seguir a direção da nuvem.
Eu preciso seguir a orientação da nuvem. Eu preciso entender que Deus tem um propósito, e o propósito é que eu e você, que nós cheguemos a Canaã. Então nós precisamos guardar aquilo que nós temos. Mas eu também quero rapidamente aqui mencionar Apocalipse capítulo 2, versículo 26, que diz assim: e ao que vencer, é para uma outra igreja, e ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras. Ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras. Por isso que eu disse que não é o começo, que não é a minha história ou a tua história, que não é o meu passado ou o seu passado, mas é que nós venhamos a guardar até o fim aquilo que Deus nos confiou, irmãos. É que nós venhamos a guardar até o fim o projeto que Deus tem para cada um de nós. É que nós venhamos a guardar até o fim a obra que o Senhor destinou para as nossas vidas. Começar é muito bom, começar é algo maravilhoso, só que não basta a gente só começar. Quando a gente começa, a gente faz um montão de projeto, a gente faz um montão de sonhos, a gente faz um montão de ideias, de idealizações, só que no meio do caminho, nós vamos observando que se a gente parar, e eu falo sobre construções inacabadas, é como aquela casa que alguém começou a construir, e aquela casa agora ali está parada, 5, 10, 15, 20 anos, e ninguém faz mais nada naquela casa. A casa era um projeto maravilhoso, era um projeto grande, casa, 5 quartos, 3 suítes, 2 garagens, piscina, terraço, aquela coisa toda. Só que alguém no meio do caminho, no meio da trajetória, parou de realizar aquela obra. O projeto era até legal, o projeto era até bom, o arquiteto fez tudo direitinho, tudo perfeito, só que a obra não avançou. E Deus, irmãos, para Deus, Ele já arquitetou a minha e a sua vida, e o projeto dele é maravilhoso, e o projeto dele é sensacional, e o projeto dele é esplendoroso para nós, e o projeto dele é magnífico para nós, porque ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. A gente estava vivendo em uma situação totalmente complicada, difícil, né? Que a gente não ia chegar a lugar algum nessa vida. Aí ele agora vai fazer um projeto na nossa vida. Ele tem um projeto na nossa vida que ele quer fazer dessa forma, dessa maneira, como aquelas grandes torres que você vê em países aí de primeiro mundo. É isso que Deus tem para nós. Mas não pare no meio da caminhada, complete a carreira, que nós venhamos no final da carreira, ou alguém lá no nosso sepultamento fala assim: combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele foi fiel até o fim, ele não abriu mão do chamado dele, ele não abriu mão do propósito dele. Há muitas tentações que continuarão a chegar na minha e na sua vida, mas aquele que perseverar, diz a palavra, até o fim será salvo. Não é até a metade, não é até um terço, ou até um quarto, não. É aquele que perseverar até o fim, este será salvo, irmãos. Então guardar as obras do Senhor, cuidar, porque quando nós cuidamos, né, daquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. Nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. Pense, né, eu acho muito interessante uma comparação que eu faço, e de repente você tem condições de fazê-la também. Quando você estuda uma faculdade, uma graduação, um curso técnico, é uma coisa. Quando você estuda teologia, é outra história. Um curso básico, que nós temos aqui na igreja, por exemplo, você observa a dificuldade que é. O desânimo, o problema, o cansaço, a dificuldade, a adversidade que vão surgindo no meio da caminhada. E isso vai sendo um preparo para você. E aí, eu sempre falo isso aos nossos alunos, que se é difícil para o aluno, imagine para o professor. Porque passa um ano, passam 2, passam 3, passam 4, passam 5, e 6, e 7, e 8, e 9. E a gente vai
continuando, porque o propósito é maior do que qualquer coisa. Não é sobre nós, não é sobre mim, é sobre nós. Não é sobre você, é sobre nós. Não é sobre um, é sobre o todo. A vida cristã, eu sempre falo isso, não é quem chega primeiro, mas é todos chegarmos juntos. Então guarda as obras que o Senhor tem para a sua vida, cuide disso. Cuidando disso, você está cuidando de você. Você está cuidando da sua vida. Você está cuidando da sua família. Você está cuidando de algo que Deus determinou, direcionou para você. Você está cuidando da igreja do Senhor. E passam pessoas e você continua ali fazendo a obra do Senhor. Você não vai abrir mão do seu chamado, do seu propósito. Vem problemas, vem, irmãos. Vem dificuldade, vem, irmãos. Vem situações adversas, vem, irmãos. Mas eu falo muito isso lá em casa, que a gente, quando morou em Belfort Roxo, ia de bicicleta para a igreja, irmãos. Eu, Márcia e Tiago, 2 bicicletas, e o Tiago ia na garupa. E a gente ia quando chovia. Como é que você vai? Aí o nosso irmão diácono Sérgio, na época, ele tinha um Fusca. E a rua onde morávamos não tinha asfalto. E o Fusca ia assim, ó, na rua. Aí eu falava, rapaz, não precisava ir não, vim te buscar. Aí deixava também a gente em casa. E aí hoje, né, nós temos condições melhores para realizarmos a obra do Senhor, para cumprirmos a vontade de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas existem pessoas que até hoje, né, em cidades mais remontas ou em estados, né, com mais dificuldades, que passam ainda por isso, no interior do Brasil, no interior do nosso estado. E as pessoas estão ali cumprindo o propósito de Deus nas vidas dela. Mas para isso, por último, eu quero terminar dizendo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 7. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, para que ninguém roube a minha coroa. Eu tenho que guardar a obra, ou cuidar daquilo que Deus tem colocado em minhas mãos para fazer. Porque não é sobre mim, é sobre nós. Porque não é sobre o que eu penso, eu acho, eu entendo. É sobre o que Ele determinou para mim. Mas eu tenho também que guardar, ou cuidar, da palavra de Deus. Eis que presto venho, ou eis que cedo venho. Bem-aventurado, ou feliz, é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, é muito bom quando nós lemos um livro de autoajuda. Já li muito, né? É muito bom quando a gente lê livros que edifica, às vezes, o nosso espírito, ou quem sabe, dá uma massageada na alma, né? Existem livros por aí que acabam fazendo isso, né? Massageando a nossa alma, ou dando um direcionamento para determinada coisa em nossas vidas. Mas nenhum desses livros se compara à palavra de Deus. Nenhum desses livros, por melhores que sejam, né? Nós temos um escritor aqui no Brasil, Augusto Cury, que é um dos maiores, os mais lidos, um dos autores mais lidos do mundo. Dezenas e dezenas de livros. Mas não se compara à literatura, às palavras desta profecia. Porque ele pode nos ajudar a cuidar das nossas emoções, a nos orientar para alguma decisão que a gente venha tomar, ok? Mas tudo o que você lê tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Deus está aqui, Deus está falando, Deus está revelando-me através da sua palavra ou não? Ah, não, então eu vou deixar esse livro de lado, eu vou ler como um livro, porque eu quero ler alguma coisa, de repente no trem, no ônibus, no metrô, e etc. Mas aquilo ali não vai... É uma leitura para obter um conhecimento, para obter uma instrução maior, de repente, em alguma área. Porém, a palavra de Deus, bem-aventurado, é aquele que guarda as palavras desta profecia. Irmãos, nós estamos daqui a pouco na nossa cidade
cidade do Rio de Janeiro, vai acontecer aí, né, aquele evento que para a cidade, que para algumas cidades do Brasil. E as pessoas, elas vão lá, aquela coisa toda lá, e vão com o samba lá na cabeça. E já estão com o samba na cabeça, né, cantando, ensaio. Aí você liga lá o jornal de meio-dia, tá lá a turma lá, ó. Aí você olha assim, ninguém trabalha não. Todo dia tem uma turminha em um determinado lugar, né? Mas eles estão ali dedicando-se para, não sei, 40 minutos, 50 minutos, sei lá, 1 hora de passagem por aquele local. E eles guardam aquilo ali. E se você perguntar, qual foi o do ano passado? Vai falar. Qual foi o do ano retrasado? Vai falar. Qual foi de 4, 5 anos? Vai falar. E a gente, às vezes, não dá crédito àquilo que a gente tem que dar crédito, que é a palavra do Senhor. A nossa vida cristã, ou nossa vida, né? Eu costumo dizer que a nossa teologia não pode ser um lençol feito com retalhos, não. Mas é dia após dia, nós lendo, nós aprendendo, nós, né, estudando, nós meditando, nós ouvindo, nós falando, nós ensinando, nós aprendendo, dia após dia, vai nos rebustecer. Como é que é? Como é que é? Me ajuda aí. Robustecendo, né? Vai nos tornando mais fortes, com mais vigor espiritual. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar pelas nossas vidas. De repente, o físico está com alguma enfermidade. De repente, a emoção precisa também de um cuidado maior. Mas, se a gente tombar hoje, ou se Jesus buscar a sua igreja hoje, a gente tem que ter a convicção de que o nosso espírito está curado, sarado, e que a gente vai para o céu. E é esse Jesus que nós pregamos, que nós falamos, que nós mencionamos, que nós procuramos agradar a cada dia. Que 2025 seja o ano que você cuide, que nós cuidemos da nossa vida espiritual. De repente você parou de realizar algo no meio do caminho. Pode observar isso, irmãos. Quando a gente para de fazer algo que Deus nos chamou para fazer, há um retrocesso, há uma diminuição de força, há uma fraqueza, ainda que a gente... Não estou não, mas tá. Não, continuo, mas não. Não, eu sou o mesmo. Olhemos para dentro de nós. Verifiquemos dentro de nós se é realmente assim ou não como eu estou falando. Todo atleta, quando para de fazer algo que ele fazia, como é que fica o físico dele? É o mesmo? Não tem como ser, irmãos. Todo atleta cristão, quando vai deixando as coisas que ele fazia no caminho, o espírito vai ficando mais fraco, a comunhão vai diminuindo, vai ficando no meio do caminho tantas coisas. E Deus quer que em 2025 nós cuidemos do nosso espírito, nós cuidemos da nossa vida espiritual. Que 2025 seja um ano de mudança de chave. Troca o alternador, o motor de arranque nessa noite. Troca o motor de arranque. De repente você passou 2024, aí pegava um pouquinho, aí pegava e você ficava feliz, tá indo, mas troca o motor de arranque nessa noite, para quando você virar a chave ele pegar de uma vez só, para você seguir, para você não ter o risco de parar no meio da caminhada. É a noite de trocar esse motor de arranque. É a noite de nós revermos a nossa vida espiritual. E papais e mamães, a nossa vida espiritual diz muito para os nossos filhos, para aqueles que estão aos nossos cuidados. A nossa vida espiritual ensina muito para eles. Tudo aquilo que a gente vai vivendo com eles,
durante a fase da infância, da adolescência, eles vão observando. E aí, como a gente aprende, né? Depois de adulto, irmãos, ele vai tomar a decisão dele. Mas hoje é muito importante que nós, pais, envolvamos os nossos filhos com os projetos que Deus tem para a vida deles. Quero orar nessa noite, feche seus olhos. Mas antes eu quero perguntar se existe alguém aqui no nosso meio, você com seus olhos fechados, que deseja entregar a sua vida para Jesus. Ou quem sabe, retornar para os caminhos do Senhor, reconciliar-se com Cristo. Existe alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor? Ou quem sabe renovar a sua aliança com Cristo Jesus? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Se não há, oremos por todos nós. E se você de repente tem um 2024 com esse motor de arranque falhando, troque o motor de arranque nesta noite. Vire a chave. Cuide da sua vida espiritual, porque Deus tem mais para você. Talvez você com seus 20, 30 anos, você pense assim: ah, mas eu já trabalhei muito na obra do Senhor. Pastor Gomercinho está há quantos anos, pastor Natanel? Vai fazer 81 anos. Vai fazer 81 anos. E eu com meus 40 e poucos, eu não posso pensar diferente dele. E você com seus 30 e poucos, seus 20 e poucos, não pode pensar diferente dele. Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta noite. Graças te damos a Deus por estarmos em Sua casa, em Sua presença. E queremos entregar os Teus cuidados uma vez mais, cada vida, cada família aqui representada. Ajuda-nos, ó Senhor, a cuidar da nossa vida espiritual. Orienta-nos, dirija-nos, Senhor. Continue falando aos nossos corações, porque queremos estar preparados para ir ao encontro contigo, Senhor, quando o Senhor vier às nuvens buscar a sua igreja. Diz a tua palavra que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, ó Deus. E nós queremos estar contigo, Senhor, com o nosso corpo glorificado, e nos alegrarmos com o Senhor na glória eternamente. Pai, dá força ao que está cansado, dá ânimo ao que está desanimado. Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, que cada um de nós possamos entrar esse ano de 2025 com os projetos vivos que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós venhamos a olhar somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Que as tempestades, quando vierem, nós encontrarmos em Ti o nosso porto seguro, ó Deus. E nós continuaremos a Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa, né? Pode sentar, queridos irmãos. Estamos caminhando já para o término. Precisamos estar meditando nisso, porque circunstâncias às vezes estão roubando aquilo que a gente